Gente, dá tempo para uma última informação. Tem uma expectativa grande aí com relação ao futuro do ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Depois do final da avaliação de todos os recursos. E teve um pedido do governo do Distrito Federal para que Bolsonaro fosse avaliado por um médico antes de uma eventual prisão, possivelmente na Papudo, em algum outro presídio. A Isa Staciarini tem informações para a gente em Brasília sobre isso, né, Isa? Boa noite para você de novo. Pois é, Carol, muito boa noite. O ministro Moraes alegou falta de pertinência e, portanto, retirou da ação penal da trama golpista o pedido do GDF para que o ex-presidente Jair Bolsonaro passasse por uma avaliação médica. As autoridades aqui do Distrito Federal queriam saber se Bolsonaro teria ou não condições de ficar preso na Papuda. O governador Ibanez Rocha é aliado de Bolsonaro e, diante da movimentação do STF para avaliar celas na Papuda, encaminhou o ofício, portanto, ao STF. O ministro Moraes, contudo, entendeu que a solicitação feita pelo GDF não tem pertinência com a ação penal e determinou que o ofício fosse retirado dos autos do processo da trama golpista. Na prática, Moraes deixa de avaliar a medida e, portanto, não haverá nenhum tipo de análise médica quanto à condição de Bolsonaro para saber se ele pode ou não ir para a Papuda. Carol. Obrigada, Isa. E aí, Vera, qual é a expectativa aí do entorno do Bolsonaro em relação a isso, hein? Olha, a partir de amanhã, aliás, amanhã ou sábado, a partir de sábado, começa a contar ali o prazo para análise dos embargos no plenário virtual da primeira turma. Tem um prazo para que isso aconteça até dia 14, mas pode se concluir antes, se todos os ministros depositarem os seus votos lá. Existe um consenso entre as defesas de que essa decisão é desfavorável aos réus, que nenhum embargo deve ser aceito em relação a nenhum dos réus. Passado esse momento, vai haver, e isso já está dado, eu já apurei, uma petição da defesa do Bolsonaro pedindo explicitamente que ele fique em prisão domiciliar por várias circunstâncias de saúde. Ele, inclusive, continua tendo aquele quadro de soluços constantes, ele está sendo avaliado pelos médicos constantemente, esteve com o clínico geral que atende o caso dele nos últimos dias, todo mundo diz que é bastante preocupante, etc. A gente sabe. Então, essa ideia da prisão domiciliar humanitária vai ser requerida, inclusive, nos mesmos moldes daquela que foi concedida ao ministro Fernando Collor, e o relator era o mesmo, era o ministro Alexandre de Moraes. Então, o que as defesas dizem quando se conversa sobre isso é que dificilmente ele vai conseguir explicar por que não conceder a um e conceder a outro, sendo que o quadro do Collor, teoricamente, era mais simples, ele sofre de uma certa apneia ali do sono, etc. Então, isso vai ser objeto de uma petição. Não existe um recurso específico para isso, mas é uma petição que vai ser apresentada e aí a gente tem que ver se vai ser analisado na turma ou no pleno. E lembrando, o Ministério Público vai ser ouvido, foi ouvido pelo menos no caso do Collor, e o PGR, Paulo Gonet, votou a favor, se manifestou a favor da concessão da prisão domiciliar, dizendo que ela era excepcional, proporcional à faixa etária e ao quadro de saúde dele, cuja gravidade foi devidamente comprovada. Então, esse é o precedente que vai ser usado pela defesa do Bolsonaro, também pela defesa do general Heleno.